gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que tem tirado o sono de muita gente no setor. No dia 13 de março, o ministro Antônio Anastasia, do Tribunal de Contas da União, assinou um despacho determinando que a ANEEL seja ouvida para se manifestar sobre a prática de comercialização de energia elétrica por meio dos modelos de geração compartilhada ou de autoconsumo remoto na chamada energia por assinatura. Vamos entender mais sobre isso? E antes da gente começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da WEG, fabricante e distribuidora dos melhores equipamentos para sua usina fotovoltaica, e da Clamper, líder nacional na fabricação de dispositivos de proteção contra surto. Nesse vídeo, a gente vai falar mais sobre segurança jurídica para os seus projetos, mas é importante também que a sua usina seja desenvolvida com os melhores equipamentos para você conseguir ter segurança técnica de entregar a performance que você prometeu para o seu cliente. Então, conta com as minhas parceiras para levar isso para ele. Bem, gente, Tribunal de Contas da União. Tem um tempo já que o TCU tem olhado bastante para os temas do setor elétrico, querendo cada vez mais entender como é que estão a tratativa de diversos temas referentes a políticas públicas aplicados na prática pelos empreendedores. Por que o TCU está olhando para isso? Você pode se perguntar. Porque o Tribunal de Contas da União tem olhado muito para como é que a aplicação de políticas públicas de maneira correta ou incorreta tem elevado o subsídio tarifário na nossa conta de luz. E aí, dentro dessa seara toda, no comecinho de março, a Audielétrica, que é o órgão interno do TCU que deu origem a todo esse tema sobre o qual a gente está conversando, iniciou uma representação para olhar mais focadamente para o tema da energia por assinatura. A provocação trazida pela Audielétrica nos autos é exatamente que a geração compartilhada e muitas vezes o autoconsumo remoto têm sido utilizados como uma forma de desvirtuar o sistema de compensação de energia elétrica e que existem muitos agentes que estão vendendo energia por meio dessas modalidades de compensação. E aí vale lembrar que tanto a Lei 14.300 quanto a Resolução 1000, que regula a lei, vedam expressamente a comercialização de energia elétrica dentro do sistema de compensação. Até porque, gente, o sistema de compensação é destinado a consumidores cativos, que são consumidores que não têm a opção de escolher formalmente, né, o seu provedor, o seu gerador de energia elétrica. Então é por isso que essa vedação existe. Pois bem, nesse processo, né, nos autos, como a gente fala no direito, a Audielétrica juntou uma série de evidências que vão desde propagandas, materiais publicitários utilizados por algumas empresas, mas também termos de adesão, instrumentos constitutivos de cooperativas, de consórcios, contratos firmados entre o consumidor e esses veículos de compensação. Tudo isso para mostrar que muitas vezes o contorno que tem sido dado pelo mercado para o negócio é um contorno que leva, sim, a uma forma de venda de energia. E talvez você esteja se perguntando, mas Bárbara, quais foram os elementos que realmente têm sido olhados ou considerados pelo TCU como elementos que sinalizam essa venda de energia? Bem, gente, o primeiro e mais óbvio de todos é um contrato que determina precificação em reais por quilowatt-hora. Então, essa é uma vedação, inclusive, explícita da regulação. E eu falo, gente, se o seu contrato tem esse tipo de precificação, olha, eu não tenho nem o que te dizer. Porque assim, para além do TCU, você já está sujeito a uma fiscalização e a aplicação de penalidades pela ANEEL. Então fica muito atento a isso. Eu diria que esse é o elemento número 1, mas não é o único. O tribunal também chamou atenção para outras práticas, como por exemplo, materiais publicitários que falam de energia por assinatura com uma redução de 30% na sua conta de luz, de 20% na sua conta de luz. Materiais publicitários que prometem para o consumidor um quilowatt-hora mais barato que o quilowatt-hora da distribuidora de energia. Gente, juro, existe esse tipo de coisa no mercado. Materiais publicitários, por exemplo, que falam que o consumidor vai trocar a conta dele com a distribuidora por uma conta com a cooperativa, com o consórcio e assim por diante. E aí, para além desse universo de materiais publicitários, também chamou a atenção do TCU
o fato de que alguns contratos, por exemplo, eles retiram totalmente o direito do consumidor. Seja o direito de tomar decisões ou de participar da tomada de decisões em cooperativas, consórcios, associações, seja muitas vezes o direito de realmente ser chamado para votar, procurações que o consumidor tem que assinar para o veículo de compensação, que tem um caráter bastante arbitrário e abusivo. Então o TCU realmente olhou para esse assunto com muita cautela. E aí, frente a esse conjunto de provas que foi colocado no processo, o ministro Antônio Anastasia, que foi o relator designado, acolheu essas questões e determinou que a ANEEL fosse ouvida em 15 dias para se manifestar sobre esse assunto. E a partir da manifestação da ANEEL, gente, o TCU vai então entender se é a agência que vai cuidar disso, se o TCU vai cuidar disso junto com a agência e qual é o tipo de processo de fiscalização que vai ser estabelecido para coibir esse tipo de prática abusiva dentro do mercado. O prazo para a ANEEL se manifestar a esse respeito termina no dia 8 de abril. E é muito importante que a gente esteja atento não só ao que está acontecendo, e a gente tem acompanhado isso muito de perto na minha consultoria, Bright Strategy, mas também que se você pratica um modelo de negócio de locação de equipamentos, você aproveite esse momento para passar um pente fino em toda a sua estruturação e também um pente fino nos seus contratos, nos seus materiais publicitários, para garantir, gente, que você realmente está de acordo com a regulação vigente, com o que a regulação e a ANEEL entendem ser possíveis de ser feito. A gente tem recebido na consultoria, de fato, muitas empresas preocupadas com isso, algumas que cometiam, infelizmente, esse tipo de prática, e a gente tem feito um material e um trabalho muito cuidadoso de ajustar toda a documentação, material de comunicação, todos os elementos dessas empresas para evitar que numa possível fiscalização elas sejam punidas, né? Então, para garantir que aquele material está realmente em linha com uma melhor prática regulatória, então com um compliance regulatório. Se você precisar de ajuda com isso no seu negócio, eu e o meu time estamos à disposição. Eu vou deixar o QR Code aqui do contato do nosso time de novos negócios aqui na tela para vocês e também as informações de contato aqui na descrição desse vídeo. Agora, em termos de próximos passos, gente, como eu disse, a gente tem que esperar a manifestação da ANEEL no TCU e aí uma próxima manifestação do TCU à luz do que a ANEEL vai falar. A gente deve lembrar também que no final de 2023, a ANEEL tinha aberto uma tomada de subsídios para falar sobre o artigo 28 da Lei 14.300, que é aquele artigo que fala que a geração distribuída se caracteriza como uma geração e consumo próprios de energia. E muito do objetivo dessa tomada de subsídios que a ANEEL abriu no final do ano passado era identificar esses modelos que fugiam à previsão regulatória. Se antes a gente acreditava que podia ter uma possibilidade dessa tomada de subsídios ser encerrada sem que de fato a gente tivesse abertura de uma consulta pública, agora que o TCU entra em jogo, gente, o cenário mais provável que a gente tem é que essa tomada de subsídios vá sim evoluir para uma consulta pública dentro da ANEEL também. Então, novamente, vamos ficar atentos sobre isso. A gente tem acompanhado esse assunto de perto e qualquer novidade eu volto aqui junto com as minhas parceiras, a WEG e a Clamper, para trazer atualizações para você. Quero aproveitar e te deixar um último convite. Eu tenho um canal de transmissão no Instagram, no qual também eu mando alguns áudios, algumas atualizações, mas em tempo real sobre o setor. Se você ainda não me segue no Instagram e não tá no meu canal de transmissão, entra nele. E se você ainda não me segue aqui no YouTube também, não deixa de se inscrever no canal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto e se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô à disposição. Até a próxima!